Pessoal, hoje eu quero conversar sobre o Risa Terrax, o RZTR11, tá? Da Risa, muito bom, uma estratégia diferente, tem pago bons dividendos, aliás, muito bons dividendos. Teve uma queda recentemente e, consequentemente, o preço também, né? Tá, o pessoal vende quando cai os rendimentos, mas assim, a tendência dele é voltar a pagar mais ainda. Bem interessante a tese dele de investimento, diferente, tá? Um fundo imobiliário eles colocam aqui como híbrido, mas se você for ver mesmo, ele é praticamente um fundo de tijolo, tá? Umas estratégias aí diferentes e, na verdade, voltado ao agro, porque são, ao invés de ter lajes, prédios, logística, galpões logísticos, galpões e tal, não. Tem fazendas, tá? São fazendas, isso que é legal. A gente já vai ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para poder mudar de tela, tá? Tem tudo aqui no site. E o relatório dele mesmo fica um pouco desfocado quando aumenta a tela, então vamos conversar aqui pelo site, tá? Tá aqui o histórico, tá? O portfólio. Vamos só ver lá no Investidor 10 como é que tá. R$ 96, quase 97. Olha só quanto pagou. Tá bom, tá? Muito bom. Para um ativo desse tipo aqui, tá? Excelente. E pode ser até maior. Uma liquidez diária, tá vendo? Alta, então a galera gosta. E esse PVP é bem complicado. Ele não é um fundo de papel, tá? Então isso aqui não vale direito. Não pode levar muito em consideração quando não é fundo de papel, tá? Eu, particularmente, nem olho muito. Eu vou olhar outras coisas. Ver o preço, ver os dividendos, ver o que ele faz, a liquidez, tá? Tem pago agora 90 centavos, ó. Opa, pagou aqui 90 centavos. Tá ótimo, excelente, tá bom? Vamos ver qual que é a maneira como ele faz isso com as fazendas. Olha que diferente, tá? Então, ele tem fazendas. E nessas fazendas, ó, fazendas grandes, tá? Bota grande nisso, fazenda de quase 10 mil hectares, 15 mil hectares quase. Gigantescas aí na região central do Brasil e Nordeste, tá? Assim, centro do Brasil e Nordeste, tá? Aí várias fazendas grandes e a estratégia dele é essas daqui, ó, buy to lease, sale and leasing back, tá? E leading equity, tá? Leading equity. Meu inglês é meio ruim, não liguem, tá bom? Aí vamos entender os três, qual que é a ideia. E esse último aqui, ó, prestem atenção nesse último, lead equity, tá? Land equity, tá? Vamos comentar. Já vou falar com vocês, tá bom? Deixem um like. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever, tá bom? Porque o like ajuda muito e se inscrever também. O canal bem no começo. Cada like, cada inscrição ajuda demais. Não se esqueçam, tá? Aí, vamos lá. Vamos aqui ver aqui o relatório, beleza? Aí aqui é aqui que a gente vai olhar, tá? Aqui ele fala sobre a macroeconomia, a questão como é que tá a soja e tal. Quem quiser se aprofundar, leia, mas aqui não dá, senão a gente demora muito. Tá? A gente está tendo uma queda aí nos preços, tá? De todos eles, ó, dessas commodities. Tudo caindo no preço desde 2022. A tendência é cair bastante ainda. Continuar caindo. Então, por isso que toda a tensão aí, toda essa, na verdade, tensão no agro, né? Tudo que a agro aí tá passando um pouquinho de aperto. Mas o agro continua forte, né? No Brasil e vai continuar forte, tá? Aqui mostra de onde que veio os rendimentos dele. A maioria veio dessa fazenda aqui no Mato Grosso. Beleza, tal. Aí, olha só, um ponto aqui primeiro ponto que a gente tem que observar. 5 propriedades novas vão entrar, tá vendo? Tem um montante de 360 milhões, fruto da terceira emissão e da quarta emissão. Então, essa é outra característica, assim, o pessoal sente muito que cada emissão que ele faz demora para ele alocar, demora para o negócio virar, digamos, rendimento, tá? É bem demorado, assim, as ações dele a cada emissão. E isso afeta um pouquinho o preço dele. Afetou bastante, mas é para quem tem paciência, né, para comprar esse daqui. E de qualquer forma, agora que está em baixa, tá dando quase 1%. Tá? Ele pagou até mais. Ele tá pagando quase 1,5% por mês em 2022. É muito dividendo, tá? E vocês vão ver a estratégia quando a gente começar a falar aqui, ó. Vamos lá. Então a estratégia, primeiro, sale and leasing back, tá? Todas essas duas aqui tem bastante no mercado. Se for no banco ali,
o gerente do banco vai ter alguma opção parecida com isso daqui para fazer com vocês para carro, para casa, tá? Sempre, normalmente o banco tem. Somente carro, coisa parecida, tá? Qual que é essa primeira coisa? A Risa Terrax, tá? Ela compra o ativo descontado do próprio produtor, tá vendo? Ó, ele vende a terra para Risa Terrax. Ou seja, entra dinheiro no caixa dele, tá? Então ele se enche de grana lá e só que ele não vai embora da terra. Ele não vende, pega as malas e vai embora. Ele vende e fica, tá? Ele vende, fica e começa a pagar aluguel. Olha só, ele vende a própria terra que ele tá e começa a pagar aluguel por Risa Terrax com um contrato de recompra, tá bom? No final ele recompra, tá? E é isso que acontece aí, tá? Então é bem legal, bem interessante essa estratégia aqui. Outra estratégia que eles fazem, que a Risa Terrax faz, é o buy to lease. Na verdade, ou seja, compra para alugar, para arrendar, tá? Para fazer o lease. Então, Risa Terrax vai lá e compra de um terceiro. Chega lá um cidadão, um fazendeiro, né? Compra dele. O que que faz? Vende para ele, tá bom? Vende para ele. Aí, ou seja, ele vai ter que pagar a terra. Só que o que acontece? Faz o contrato de arrendamento, e ele vai pagando os arrendamentos, tá? Ou seja, na verdade, é como se financiasse para ele, tá? Esse daqui. A vantagem dessa modalidade aqui, digamos que é a mais segura de todas, inclusive. Qual que é a vantagem? A vantagem é que é como se você estivesse financiando para ele, entre aspas, para o produtor rural lá, para o fazendeiro. Só que a propriedade continua com Risa Terrax, tá? O banco faz muito isso também, tá? Fica no nome dele. Ou seja, na hora que se der algum problema, se ele quebrar, a terra ainda é do Risa Terrax. Não, ó, essa terra é minha, cai fora, tá? Então, aqui ele fala isso, tá bom? Olha só. Com essas informações detalhadas, eu não vou ler tudo, senão demora muito, tá bom? Sobre a estratégia do fundo, Risa Terrax e outros fundos, investem em títulos de dívida e tal. Lá tem risco de calote, né? Aqui ele está querendo ressaltar a vantagem sobre os fiagros, tá? Por exemplo. O que acontece? Considerando o baixo risco de inadimplência envolvido nessas operações, uma vez que, em casos de default dos contratados, a opção de recompra é rescindida, tá? E nesse caso, o fundo seria beneficiado por toda a valorização imobiliária acumulada, porque fica o tempo todo não mudou de dono. É o mesmo dono, é o Risa Terrax, tá? O qual é realizada com deságio, pois o ativo poderia ser vendido a qualquer momento a preço de mercado. Vale ressaltar que os ativos são propriedades do fundo, como eu disse, tá? O que difere da operação de dívida de garantia imobiliária. É só garantia, se você só deixa o imóvel de garantia, o imóvel ainda é daquela pessoa que deixa, tá? Como garantia. Aqui não, aqui a garantia já é sua, e a terra, tá? Então, seja tal. Basicamente, é a modalidade mais segura que tem aí dele arrendar a terra, tá? Sem mudar a propriedade dela. É uma forma de arrendamento aí um arrendamento que na verdade é uma venda, né? Só que com a garantia da própria terra que não muda de dono. E aqui a principal estratégia, hoje em dia ele ainda está um pouquinho fraco nisso, ele quer aumentar, tá? Ele vai falar aqui que ele vai aumentar, que é você comprar a terra, melhora a terra, valoriza, é uma especulação, tá? Imobiliária aí da terra. Você vai lá, compra a fazenda, ela meio degradada, coloca lá, faz os poços artesianos, faz os galpões, coloca lá o sistema de irrigação, faz as estradas lá, deixa bem caprichadinho lá dentro da fazenda, que normalmente é gigante, né? As fazendas são muito grandes. Prepara todo o terreno e vende, tá? Só que normalmente tem um ganho aí de uns 20%. Você compra lá eles compram por 70 milhões, gastam uns 10 milhões para arrumar e vende por 100. Aí lucrou 20, tá? Ou seja, na verdade isso daí seria 25%, né, de lucro. Porque você pagou 80 Mas assim, a expectativa é na faixa de 20%, tá? Ele mesmo fala em outro canto aqui, que agora não tá aqui. E olha só, então vamos só, a conclusão foi pensado para ser uma estratégia e tal, então ele vai fazer várias estratégias, tá? Ao longo do tempo, conforme o fundo cresce e o capital advindo das compras retorna ao fundo, a tendência é que a alocação cresça na estratégia de Land Equity, que é essa última aí, tá? Que visa o ganho de capital e potencialmente maiores retornos, tá? É a estratégia principal do fundo, embora seja a que ele menos faz atualmente. É a que ele menos está fazendo. Mas a tendência é que ele fique mais nela
fazer mais ela porque ela é mais lucrativa. Então, esse é o Risa Terrax, tá? Um paralelo que a gente tem na Bolsa de Valores é o Agro 3, tá? Que é o Brasil Agro. Bem legal também, muito interessante. É o mais próximo que a gente tem disso. Só que lá eles não são obrigados a distribuir todo o payout, quase todo o payout, todo o lucro, né? Aqui distribui 95% e para crescer é obrigado a fazer emissões. Então vai sempre ter essas emissões, sempre que tiver emissões vai demorar para alocar o dinheiro. Conforme esse fundo crescer, a tendência é que ele vai dar uma equalizada aí nessa rentabilidade, tá? Que está muito oscilando muito oscilando, tá? Aqui a gente vê, antes era 1,2, olha lá, ó. Aqui é 1,2, 1,4, agora caiu para menos de 1%, tá? Em porcentagem. Então é bem oscilante os períodos de alta, de baixa, e a tendência de, com o tempo, com o passar de bastante tempo, é ficar mais equalizada aí. Mas é uma excelente opção, uma opção realmente muito boa, tá? Agradeço aí pro pessoal que pediu, tá bom? E fica aí o pedido no like também, o like, se inscrever e vamos nisso, tá bom? Valeu, falou, até a próxima.